Olá, bem-vindos ao exercício para a prática do verbo to have, que é o verbo ter, com a ideia de posse, é o que nós estamos analisando. Vamos fazer mais dois exercícios. O exercício diz assim: Make questions using the verb have, follow the models. Faça perguntas usando o verbo have, siga os modelos. Nós temos a letra A, they a car, eles um carro. Pergunta, do they have a car? Eles têm um carro. Situação B. Barbara, a dog. Barbara é a mesma coisa que she. Para she fica does. Does Barbara have a dog? A Bárbara tem um cachorro. Agora chegou a nossa vez, vamos lá. The children toys. Essa palavra the children é a primeira palavra que aparece para nós que é plural e não possui o S. The children é crianças. Se é crianças, eu não vou usar does, eu vou usar do. Porque para eles ou elas fica do. Então vamos lá, do. Agora eu vou colocar a palavra they? Não, eu vou colocar the children. Por quê? Porque apareceu the children. Se não tivesse aparecido, ou se já tivesse aparecido anteriormente, eu poderia substituir por they. Agora eu coloco a última palavra. Eu nem preciso saber o que ela é. Toys é brinquedos. Letra D. Susie, breakfast. Quem manda é sempre a pessoa. A pessoa nesse caso é Susie. Para Suzy fica do ou fica does? Does, porque se trata de uma she. Então, does Suzy, eu não escrevo she, eu escrevo o nome, já que eu tenho. Does Suzy have? Quando eu uso does, o verbo fica sempre have. Does Suzy have breakfast? Café da manhã. Does Suzy have breakfast? Vamos para a letra E. A letra E diz they many problems. Vamos nos focar na pessoa. A pessoa é they. Do ou does? Para they fica do. Do they? Agora não tem o nome das pessoas, por isso que eu estou usando they. Do they have many problems? Aí a parte seguinte é apenas uma cópia. Basta pegar esta mecânica que depois é só memorizar palavras que nós temos a estrutura. Letra F, nós temos Beth, uma mulher é she. Para she fica does. Então colocamos o nome dela agora. Does Beth, o verbo have. Você percebeu que sempre o nome fica entre os dois? Primeiro você usa o does, depois você põe o nome, depois você põe o verbo. Do, nome, verbo. Does, nome, verbo. Do, nome, verbo. Vai sempre seguir esse padrão. Então vamos lá. Does Beth have a son? A son é um filho. Então a pergunta foi: a Beth tem um filho? Situação G. O nome é Lewis. É um homem, então fica does. Mesmo que você achasse que era o nome de uma mulher, dá na mesma. Porque o que vale para o he, vale para o she e vale para o it também, mesmo que o Lewis não seja um ser humano. Mas, na minha concepção, é um homem. Mas eu vou usar o nome. Does Lewis have, o verbo. Agora eu coloco o que ele tem. A house. Isso que a gente está colocando no fim, que não precisa nem saber o que se trata, para poder fazer o exercício, a gente chama de objeto direto. Vamos para a próxima. It, a good price. Ele, um bom preço. O que é esse it? Não sei. Eu sei que é alguma coisa que não é um ser humano que tem um bom preço. Pode ser um rádio, pode ser uma televisão, pode ser duas mesas. Opa, duas mesas não pode. Lembre-se que it tem que ser sempre um só. E para it fica does. Does it, agora eu ponho o verbo. Does it have a good price? Ele tem um bom preço? Vamos para a letra I. O filme. The movie. Se eu não soubesse que The Movie trata-se de o filme, a minha análise permaneceria da seguinte forma. Como não começa com letra maiúscula, eu sei que não é o nome de uma pessoa. Essa palavra the, que significa o ou a, eu nunca a utilizo antes de palavras que começam com letra maiúscula. Então movie com certeza não é o nome de uma pessoa. Trata-se de algo que não é um ser humano. E como que eu sei que é um só? Porque não termina com S. Então trata-se de um it. Vai ser does. Does. Agora eu coloco o filme. Does the movie. Deixa eu digitar certo. Does the movie. Agora o verbo. Have. Good actors. Bons atores. O filme tem bons atores.
Sheldon, many friends. Nome de uma pessoa só? Sim. Então é does. Trata-se de um he. Nome da pessoa, does Sheldon. Verbo, have. E agora eu coloco o complemento, many friends. O Sheldon tem muitos amigos? Does Sheldon have many friends? E terminamos o primeiro exercício. Nós vamos fazer 2. O próximo. Make questions for the answers using the verb have. Follow the model. Faça perguntas utilizando o verbo have. Siga o modelo. Então nós temos a resposta e nós temos de criar a pergunta. São duas pessoas falando. No inglês não existe travessão, eles indicam a pessoa falando por meio de aspas. Vamos ver. Does she have a beautiful house? Ela tem uma casa bonita? Yes, she has a beautiful house. Sim, ela tem uma casa bonita. Lembrando que na pergunta eu uso does, o verbo fica ao normal, have. Na afirmativa ou na resposta, se eu tiver he, she ou it, fica has, não fica have. He, she, it adora S. Vamos lá para a letra B, que é a que a gente tem que fazer. A resposta é sim, ele tem um irmão. Se a resposta é ele tem um irmão, a pergunta foi ele tem um irmão? Vamos lá. Does, eu já sei que é does porque é he. Does he? No lugar de he eu poderia colocar o nome de qualquer homem. Então no lugar de he deixa eu pôr o nome de um homem. O nome que eu sempre utilizo? Bob. Does Bob have a brother? Ah, então eu não poderia colocar he? Poderia, mas da mesma forma também pode pôr o nome de um homem. Vamos para a próxima. Yes, they have 2 babies. Sim, eles têm 2 bebês. Vamos fazer a pergunta. Eles têm 2 bebês? Do they have 2 babies? Eles têm 2 bebês? Sim, eles têm 2 bebês. Letra D. Sim, o John tem uma sister. O John tem uma irmã. E a partir da próxima eu vou fazer de conta que eu não conheço todas as palavras, não sei o significado para ver como funciona, pelo menos na minha cabeça. O John tem uma irmã. Vamos perguntar se o John tem uma irmã. Does, porque é ele. Does he? Bom, já que eu tenho o nome, eu não vou colocar he, eu vou colocar John. O John tem. Does John? Agora é have. Lembre-se que na pergunta o has volta a ser have, simplesmente porque a gente acrescentou a palavrinha does. O he, she ou it adora um S, o S já está aqui no does. Does John have a sister? O John tem uma irmã? Sim, o John tem uma irmã. Letra E. Yes, it has. Eu vou parar por aqui. Eu nem vou me preocupar com o que vem na frente. Com isso daqui eu já consigo fazer a principal parte da pergunta. Se na resposta foi it, na pergunta é it. Para it fica does. Does it? Agora eu coloco o verbo. Does it have? Agora eu coloco o que tem na frente da resposta. A beautiful color. Does it have a beautiful color? Beautiful color. Vamos lá. O que nós perguntamos? Ele ou ela tem uma cor bonita? Sim, ele ou ela tem uma cor bonita. Para deixar a pergunta mais elegante, eu vou trocar o it pelo nome de alguma coisa que não seja um ser humano. Vamos pensar, a primeira coisa que me veio na cabeça foi o carro. O carro tem uma cor bonita? Precisamos escrever o carro. Aí você coloca assim, carro é car. Quase. Quase acertou. Esse O é obrigatório entrar. Por quê? Porque carro não é uma palavra que sempre começa com letra maiúscula. Não é um nome, não é um substantivo próprio. Então precisa pôr the. Does the car have a beautiful color? Vamos para a letra F. Yes, the city has. A cidade tem. A park. Um parque. Vamos perguntar se a cidade tem um parque. Does the city have a park? A cidade tem um parque. Letra G. Sim, a Julia e o Bill têm algum dinheiro. Essa tem uma pegadinha. Por quê? Se você pensar na Julie, é she. Para she fica does. Se você pensar no Bill, o Bill é he.
fica does. A partir do momento que eu tenho as duas pessoas, eu tenho um they. Então volta a ser do. Posso colocar they? Poder eu posso. Mas eu vou repetir o nome das pessoas que tem aí, que é a Julie e o Bill. Por convenção, costuma-se colocar o nome da mulher primeiro. Do Julie and Bill, agora eu coloco o verbo ter, some money. Correto? Do Julie and Bill have some money? Quase. Nós vimos em algumas aulas atrás que o some é utilizado para afirmativas. Como eu tenho perguntas, eu tenho que trocá-lo, deixa eu até pôr em outra cor, por any. Do Julie and Bill have any money? Perfeito. Vamos para a letra H. Sim, ela tem almoço ao pé da letra às 13h20. Ela tem almoço? Lunch é almoço e não é lanche. Lanche é sandwich. Vamos perguntar. Does she have? Volta a ser have porque eu usei o does. Agora eu copio o resto. Lunch at 13:20. 1:30, 1:20. Ela tem almoço? Para nós ficar ela almoça. Letra I. Sim, eles têm tempo. Vamos perguntar se eles têm tempo. Does. Opa, para they não fica does, fica do. Em vez de colocar they, deixa eu pensar no nome de duas pessoas. Eu vou pensar no Bob, que é o nome que eu sempre penso. And preciso de outro nome. Vou colocar o nome Joe. Agora eu coloco have time. Do Bob and Joe have time? Yes, they have time. Os dois têm tempo. E a última. She has the book. Ela tem. Se ela tem, a pergunta foi ela tem. Ela tem. Does she have? Ela tem o quê? The book. Ela tem o livro? Sim, ela tem o livro. Obrigado pela aula. Obrigado por participarem. Até a próxima aula.